Vamos falar aí sobre essa temática que eu sou apaixonado por esse assunto e eu acho que a gente vai trazer aqui alguns insights que para quem está no mercado, seja em qualquer profissão, com certeza vai perceber aqui alguns insights de como se posicionar de forma estratégica hoje. E especialmente quem gosta de tecnologia, educação, perceber algumas oportunidades no mercado. Eu sou o Delmir, eu trabalho na Universidade de Petrobras. Então vamos lá. Antes de começar, eu queria perguntar a vocês que estão aqui presentes. Quem de vocês, pessoal, tem mais de 2 livros em casa guardado, que comprou, mas não conseguiu ler ainda? Legal. Muito mais, né? Quem continua comprando, mesmo sabendo que não vai dar conta de ler? Então, pessoal, a gente vive nesse mundo com muita informação, muita coisa que nos chama a atenção, e a gente não está dando conta. Alguma coisa está dando ruim nesse processo, certo? Então, é sobre isso que eu vou falar. E pode passar, por favor. Obrigado. Bom, não vou voltar essa história toda aqui, mas eu quero me concentrar nessa transição que a gente está vivendo. Na verdade, nós já entramos, na 4ª Revolução Industrial. E o que muda significativamente aqui em relação a conhecimento e aprendizagem? Até ali, a gente tinha uma clareza muito grande de que, olha, me formei, e esse meu conhecimento vai gerar valor por um período, provavelmente, da minha carreira como um todo. E agora, eu já me formo o quê? Eu já me formo desatualizado. Eu já saio da universidade percebendo que eu não estou conectado com o que está de mais novo. Eu já estou defasado. Um grande desafio para as instituições de ensino hoje. Então, esse cenário de muitas mudanças, especialmente pelas tecnologias, tem provocado um crescimento exponencial de novos conhecimentos. Então, aquele conhecimento que gera valor hoje, amanhã já não gera mais. E aí o profissional ele fica nesse desafio de estar em constante atualização, em constante busca de um diferencial. Esse dado aqui é do Fórum Econômico Mundial, um relatório do futuro do trabalho desse ano, que estima que até desse ano, 2023, esse relatório, os dados são obtidos a partir de mais de 800 empresas globalmente, grandes empregadores. E olha só que interessante, 44% das competências core das empresas serão outras, completamente, estão mudando. Isso significa que as empresas estão completamente se renovando, precisando de outras competências. O 56% aqui continua estável. Então isso, pessoal, claro que afeta diferente. Então a gente tem, poxa, vou perder meu emprego, o mercado está sendo completamente substituído por tecnologia. Não, ao mesmo tempo que a gente tem sim várias profissões, várias atividades, competências que vão perdendo valor com essa adoção maior da tecnologia, com um grau de automação maior, porque na Revolução 4.0 a automação está chegando no nível das decisões, no nível da inteligência. Nós estamos vendo aí ChatGPT, toda essa parte de IA generativa. Então, de fato, algumas coisas vão ficando para trás. Porém, muitas outras vão surgindo. Muitas outras vão surgindo. Então, a gente tem que estar atento a isso. E isso tudo se traduz em quê? Em desenvolvimento de novas competências. E aí, quando a gente olha para esse relatório do Fórum Econômico Mundial, ele coloca as competências que são hoje essenciais. E observem, vamos olhar as top 5 aqui. Pensamento analítico. No mundo com tanta informação, saber filtrar o que é relevante, tratar dados, priorizar, focar, é um desafio muito grande. A gente viu aqui, os nossos livros estão lá se acumulando. Quem entrou em curso aqui online e não terminou recentemente? Mesma coisa, né, gente? Não é a tecnologia do livro que está defasado, o online está aí também. Mas é uma capacidade nossa de dar conta de toda essa novidade. Tem algo ruim aí, e como que a gente encontra caminhos, e onde tem esses desafios, pessoal, tem oportunidade, Então é justamente sobre isso que a gente vai falar.
Então, olha lá, pensamento analítico, criatividade, a inteligência artificial, ela já começou na terceira revolução industrial, automatizando especialmente a parte mais operacional, e agora está subindo. E não é só na indústria de bens materiais. Se você vai olhar a indústria de mídia, hoje a gente pode usar inteligência artificial para criar roteiro de vídeo, para criar imagens, para editar vídeo. Então, o sarrafo está subindo, né? A gente está sendo forçado a trabalhar em níveis de complexidade cognitiva maior para termos, de fato, diferencial, relevância como seres humanos. E olha só que interessante, aquelas abaixo da criatividade, o 3, o 4, o 5, são competências que estão muito ligadas a uma capacidade, não necessariamente cognitiva, mas de comportamento, de atitude, resiliência, motivação, autoconhecimento, curiosidade. Então, olha só, existe uma questão humana de desenvolvimento importante para, de fato, a gente ter diferencial hoje no mercado. E aí, esse termo Educação 4.0 é um termo que veio para consolidar esse movimento de automatização também na educação. Então, a sabercultura, há pouco tempo, antes da pandemia, a gente ainda ouvia aquela dúvida, será que a educação à distância é eficaz? Aquilo ficou para trás. A sabercultura, a presença no mundo digital está estabelecida e ninguém mais questiona a efetividade disso. Educação globalizada. Então, cursos como Coursera e Udemy, esses MOOCs, né, cursos abertos e massivos, a gente tem acesso hoje a conhecimento de alta qualidade em qualquer lugar do mundo. Conteúdo exponencial. Esse boom dos produtos, infoprodutos, né, essa onda do marketing digital, o conhecimento sendo vendido em larga escala, em broadcast, gravando vídeos, gerando toda essa indústria da mídia. Isso se consolidou. A produção de vídeo facilitada, qualquer pessoa consegue produzir vídeos de alta qualidade. E o conectivismo, essa palavrinha, o que ela significa? Ela significa justamente uma nova teoria de aprendizagem que está tomando cada vez mais força e que diz o seguinte, olha, aquela coisa de você aprender, ir lá para uma instituição, fazer um treinamento grande, ficar num grande treinamento, e quando você vai aplicar, está num outro tempo, há uma defasagem muito grande entre a aprendizagem e a aplicação. E isso, nesse mundo dinâmico, acaba sendo um problema. Então, o conectivismo diz o seguinte, olha, por que vocês estão comprando livros mesmo sabendo que não vão conseguir ler? Comprando aquele curso para estar ali à mão e na hora que você quiser conseguir acessar. Porque você está começando a perceber, sem consciência, de que você precisa selecionar, se conectar com coisas relevantes e deixar elas à mão para você ir consumindo na medida que você precisa e de uma forma facilitada. Então não deixe passar aquele livro ali, mesmo sem a capacidade de processá-lo agora, porque se ele tem um conhecimento relevante, eu quero que ele esteja na minha rede. Né? A gente está chegando ao absurdo, pessoal, de recomendar livro que não leu. Né? A gente começa a compartilhar coisas que a gente viu só a sinopse. E é isso, porque tem uma rede de conhecimento e a gente está desenvolvendo uma meta-aprendizagem. Uma aprendizagem que é uma forma de aprender num mundo tão dinâmico. Aprendendo a aprender. Inclusive, Aprender a Aprender é um dos cursos mais procurados em um desses MOOCs famosos. É um dos top, né? As pessoas estão em busca disso. Então, isso é um mercado também para a gente começar a olhar com mais cuidado. E aí, pessoal, a gente tem o seguinte, ok, educação 4.0 estava tudo muito bem, mas o que é educação 5.0? A educação que está vindo por aí. Então, nesse slide, eu queria explicar aqui, primeiro, esse gráfico aqui, né, essa imagem. Existe uma classificação de complexidade de conhecimento, que é muito conhecida na área de educação, que é a taxonomia de Bloom. Essa taxonomia, ela fala o seguinte, qualquer conhecimento, qualquer habilidade, qualquer entrega que você vai desenvolver, capacidade, ela tem 3 domínios, ela pode ter 3 domínios. Um domínio cognitivo. Então, vamos supor, eu quero aprender a dirigir.
Cognitivo, saber quais são as regras de trânsito, saber o que significa cada placa. Tudo isso é importante para a minha ação. Mas eu preciso também, no psicomotor, desenvolver a destreza. Então, se eu sei todas as regras, mas eu não pratiquei, eu posso não acelerar na medida certa, não posso passar a marcha na medida certa, no tempo certo. Então, não tenho a competência completa. E agora, mesmo que eu saiba tudo, que eu tenha uma destreza motora, será que eu estou dirigindo com segurança? Será que eu estou respeitando, colocando o cinto, parando no sinal adequadamente? Se eu não tiver com o domínio afetivo desenvolvido para essa questão, eu não vou entregar essa competência da melhor forma também. Então, observe que tem uma dimensão aqui muito ligada a comportamento e que geralmente ela fica um pouco de lado. A gente, na educação 4.0, a gente deu um salto no cognitivo, os cursos massivos, os vídeos gravados, as aulas online, mas a gente não investiu tanto no afetivo. Pegando o cognitivo ele tem uma escala de complexidade. Então, assim, por exemplo, matemática é inteligência artificial. Eu posso saber o que é uma inteligência artificial, nível 1. Eu posso saber explicar com as minhas palavras, é uma compreensão, nível 2. Eu posso saber utilizar a inteligência como usuário, é o nível 3. Eu posso ser capaz de analisar a melhor inteligência artificial, ou um erro, ou um problema que ela possui. Eu posso ser capaz de avaliar o melhor tipo de inteligência artificial e eu posso ser capaz de criar uma nova inteligência artificial. Observe que há uma escala de complexidade cognitiva que vai aumentando. O que aconteceu na educação 4.0 é que a gente subiu muito bem até ali no aplicar, porque os métodos massivos que a gente tem utilizado, as aulas online, os vídeos, eles são essencialmente, eles potencializam essencialmente até ali o meio. O aplicar, dependendo do assunto. Agora, para eu chegar no nível de ser capaz de analisar, avaliar e criar, eu preciso ter práticas mais ativas, eu preciso interagir, eu preciso colocar a mão no problema, resolver, ter feedbacks. E aí você vai para um nível de complexidade muito mais alto. E aqui é mais difícil também da tecnologia, da automação chegar. Então nós temos um problema, ou melhor, nós temos uma oportunidade. E a educação 5.0, ela está vindo então, tanto para você te ajudar a subir ali da análise para cima, ou seja, trabalhar em nível de complexidade maior, quanto especialmente a trabalhar mais o lado afetivo. Porque a tecnologia, a gente ouve muito essa frase, né? A tecnologia ela não é boa nem ruim, depende da aplicação que a gente faz. Então, será que as pessoas estão sendo bem preparadas para aplicar de forma positiva para um bem-estar social? A gente está sendo feliz quando termina um treinamento desse à distância, a gente está gerando conectividade humana, a gente está de fato. Então, se você observar esses movimentos de demissão voluntária, essa epidemia que a gente está vivendo pós-pandemia, que é uma de saúde mental, a gente avançou muito no cognitivo, mas o afetivo, que está ligado a comportamento, ele está ainda precisando de ajuda na questão do desenvolvimento humano. E a gente precisa usar as tecnologias para isso. Isso é uma oportunidade. Então, a educação 5.0, ela não nega a 4.0, ela é uma evolução. Tudo aquilo que a gente tem ali de tecnologia para escalar os treinamentos, continua sendo utilizado e aplicado. Mas a gente tem agora um olhar se fortalecendo, né? É algo que começa, especialmente na Europa, a tomar força, que é o seguinte: olha, a sociedade agora, ela está muito preocupada com a questão ambiental, com a saúde mental das pessoas. Então, para a gente ter essa sociedade 5.0, que é uma sociedade de bem-estar, a gente precisa evoluir para além do aspecto cognitivo, intelectual. A gente precisa evoluir como seres humanos no aspecto afetivo. Então, felicidade, eu me lembro que uma vez eu comentei numa dinâmica sobre competências, quais eram as competências necessárias, eu falei assim, olha, felicidade é uma competência, e todo mundo riu. Isso tem uns 7 anos. E hoje é um dos cursos mais procurados lá em Harvard, né? Porque ficou crítico, né? E aí, pessoal, ok.
Evolução, então, é uma evolução da 4.0, a ênfase na humanização. Como que a gente humaniza uma educação completamente digitalizada? Como que a gente humaniza uma educação onde parte das pessoas estão presenciais, parte estão lá pelo YouTube assistindo, estão remotas, ou vão assistir esse vídeo depois. E quando a gente junta tudo isso numa mesma situação de aprendizagem, as pessoas hoje estão trabalhando em formato híbrido. Quem aqui está trabalhando hoje no mercado? Bacana. Quem trabalha remoto ou híbrido? Praticamente todos que levantaram, né? Então, essa realidade, tem estudos aí, vários dados, né? O WeWork, da Microsoft, mostrando que é a realidade que veio para ficar. Né? Tem um estudo da WeWork mostrando que 82% das pessoas, pós-pandemia, preferem um trabalho híbrido. Mas como ser humano num trabalho híbrido? Então, olha só, a gente saiu de um trabalho presencial, foi para um trabalho completamente remoto na pandemia, e nós não voltamos para cá. A gente foi para um terceiro lugar. E esse terceiro lugar é um mundo híbrido, ou um mundo digital, né, que está sendo falado também. E como que a educação acontece nisso? Quais são os desafios? Porque as soluções que eu tinha funcionavam muito bem no presencial, depois funcionaram muito bem no remoto. Por exemplo, live. Live funcionou muito bem no remoto. Todo mundo aqui assistiu, né, maratonou lives. Mas agora, será que a gente está assistindo tanto lives? Hoje a gente pergunta assim, vai ficar gravado? E aí, isso significa o quê? Eu nunca vou assistir, né? Então, aquilo que estava funcionando no modelo completamente remoto, não está funcionando nesse terceiro lugar. E a gente tem que encontrar outras soluções, então, para esse terceiro lugar. E é um mercado gigantesco. A gente, na Petrobras, tem tentado investir nisso, tem feito várias experimentações. Eu trabalho no Laboratório de Inovação e Educação, e eu vou mostrar aqui algumas coisas que a gente está testando e algumas coisas que a gente percebe como oportunidade que ainda o mercado não está entregando. E caso vocês aqui sejam... participe de alguma startup, tenha alguma ideia, conversa com a gente. A gente está em busca de experimentações, de novas tecnologias que vão nos ajudar a desenvolver pessoas no mundo de trabalho híbrido. Tá? Então, é a tecnologia a favor da colaboração e da afetividade. A tecnologia na educação 4.0, ela foi muito individual, ela é muito massiva. Eu não tenho tanta interatividade com a fonte da informação, com as pessoas. Tem alguma coisa? Tenho. Começamos a falar de metodologias ativas, mas ainda, então, a 5.0 é que vai chancelar, de fato, essa educação mais colaborativa, mesmo de forma híbrida. E aí, então, pessoal, lá na Petrobras, na Universidade de Petrobras, a gente reuniu 10 palavrinhas-chave que nos direcionam hoje para tudo que a gente está trazendo de inovação para a educação, para o nosso processo educacional. Aprendizagem just in time. Não dá para ficar esperando, aquele modelo, né, aquele paradigma de vou lá na universidade me capacitar, vou ficar 5 dias e aí vou para o meu trabalho aplicar tudo aquilo que eu aprendi quando eu precisar. Esse modelo é cada vez mais difícil. Difícil você tirar uma pessoa 5 dias hoje para ir fazer um treinamento. Difícil essa pessoa dar conta de lembrar tudo que ela aprendeu ali, naqueles 5 dias, na hora que ela vai precisar. Como que a gente então conecta o trabalho com a aprendizagem? Então, soluções que vão acoplar o dia a dia de trabalho com o processo de aprendizagem é uma oportunidade muito interessante de trabalho. Pensem nisso. Ubiqua, que você vai ter a oportunidade de aprender independente de onde estiver. Hoje é um desafio. Hoje tem treinamentos que a gente precisa ir presencial, tem treinamentos que a gente, quando faz híbrido, quem está remoto fica completamente esquecido, né? Como que a gente melhora esse hibridismo? O tema, inclusive, de um congresso que vai acontecer esse ano, é um congresso da ABED, né, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Esse ano o tema é hibridismo. Então, é um olhar que a gente está buscando fortemente. Personalizado, analítica, né, como a gente falou, muitos dados, ágil, como que eu vou entregando valor, como que eu organizo essa aprendizagem para que eu consiga aprender, aplicar, gerar valor e planeje isso em ciclos, em releases, em sprints, pegando toda essa lógica do mundo ágil e acoplando o meu processo de aprendizagem a essa lógica, para evitar que eu fique acumulando muitos livros e me conecte melhor com isso. Cultura maker ativa, e aí eu queria dar um destaque para esses 2 últimos, porque os 2 últimos é essa evolução que
a educação 5.0 nos traz, o informal e o colaborativo, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns cases, alguns casos de coisas que nós estamos fazendo nesse sentido na Petrobras para ilustrar um pouco para vocês. Antes, só mostrar que o nosso ecossistema de tecnologia educacional, ele era basicamente um LMS antes da pandemia e agora virou isso daqui. Ou seja, a gente sabe que o mundo é complexo, que não existe uma solução única para todas as situações e que a gente está buscando, e aí eu quero destacar especialmente o topo. Nós temos buscado muita solução, mas ainda percebendo várias lacunas em termos da aprendizagem colaborativa. Então, a gente tem feito vários eventos imersivos, vou mostrar um pouco para vocês, usado ferramentas de gamificação para engajar pessoas, telepresença, um robô de telepresença. A parte robô, né, também a gente acredita que agora na 5.0 vai se sedimentar. Vou mostrar um pouco um case para vocês sobre isso. Salas flex são salas que nós criamos para permitir uma aprendizagem com pessoas presenciais e remotas numa mesma situação, mas preparada para que isso aconteça de forma bacana. Que as pessoas conseguem colaborar, conseguem fazer uma ideação juntos, quem está presente vai no quadro, quem está remoto faz no quadro digital também. O quadro digital da sala você consegue mexer junto com a informação de quem está remoto. Então são tecnologias para a gente tornar a barreira do espaço invisível, né? O Gather é um metaverso Web 2. Eu costumo fazer esse asterisco porque o termo metaverso é um termo em construção, mas considerando um ambiente onde você consegue interagir com pessoas de uma forma mais facilitada, trocar, como você tem no mundo real, com avatares 2D, o Gather é uma ferramenta como essa. E a gente tem utilizado e tem tido muito resultado também. Por exemplo, quando você vai fazer aquelas dinâmicas de grupo, Word Café, quando você vai fazer numa ferramenta de web conference normal, muita gente se perde, você faz o blackout room, você segmenta as salas, uma pessoa fica perdida, você entra numa sala, volta para outra, é complexo. Esses ambientes você consegue ter uma linguagem mais natural, de conexão mais natural, então a gente vai falar sobre isso também. Então, pessoal, alguns cases, então, os eventos imersivos. Começamos a experimentar e testar ferramentas com avatar, andando no ambiente 3D e tal. E aí nós vimos lá atrás, isso aqui foi no ano passado, que a tecnologia ainda não estava a ponto de eu conseguir fazer eventos grandes, como a gente tem lá. A gente faz eventos para 6 mil pessoas, a Petrobras ela tem em torno de 40 mil empregados. Então tem eventos que são 6 mil pessoas, 10 mil pessoas, o evento de conformidade. Então, a gente optou por um caminho intermediário nesse imersivo. Então, a gente tem hoje navegações 360 no escopo de um evento. Você entra num stand, vou passar um pequeno vídeo aqui, e você reproduz algo muito próximo. Muitos desses eventos têm sido híbridos, ou seja, você tem lá no espaço físico acontecendo, no auditório físico, uma palestra, só que a pessoa entra por aqui, também remoto, e vai naquele auditório. Chega ali, quando ela entra, ela tem o que está acontecendo naquele auditório físico também. Então, a gente está tentando reduzir essa barreira, que é a aprendizagem ubíqua, né? Independente de onde eu estiver. Aqui é só um exemplo de um evento que a gente fez, mostrando que a pessoa que entra na plataforma, ela tem a divulgação de tudo que acontece, ela tem um ambiente próximo, né, do real, com responsividade pelo celular, pelo desktop. Stands, a gente faz gamificações nesses stands, como tem no evento físico, né? A gente digitaliza alguns espaços. Esse é o nosso laboratório de inovação, é o Expand Lab, é laboratório de experiências de aprendizagem com metodologias disruptivas. É um laboratório que está promovendo toda essa mudança, essa inovação no nosso processo de educação. Então, ele tem 4 áreas, né? Ele prospecta, ele idealiza novas soluções, ele prototipa e ele experimenta e depois escala aquilo que dá certo, com a parceria de outras áreas na universidade. Então, esse ambiente tem funcionado muito bem e tem tido uma avaliação de reação de 92,5% de favorabilidade. Esse ano nós vamos fazer mais investidas nos eventos imersivos, dando mais um passo. Esse ano a gente vai começar a utilizar também o avatar 3D em alguns ambientes, para algumas situações onde a gente vê valor, e também experiência com óculos, né, imersivo de RV, em algumas situações também.
algumas oficinas. Então, área de stands. Então, tem sido um projeto bem legal. Esse daqui é o Gather, aquele metaverso 2D. Então, para dinâmicas mais ativas, interagir, as pessoas colaborarem, aprendizagem informal, poder conversar no cafezinho com alguém, a gente está usando esse ambiente. Então, por exemplo, aqui, num evento, eles estão indo agora para a área de ideação para fazer uma dinâmica de trabalho em grupo. Na medida que eu sento próximo das pessoas, automaticamente a minha conexão com eles acontece. Então, a conexão em vídeo ela é feita a partir da proximidade do seu avatar no ambiente. Então, você tem uma flexibilidade muito grande. Você saiu de uma mesa, foi para outra, você está conversando com as pessoas que estão ali. Você foi para o café, você vai conversar com quem está no café. Então, a gente viu muito ganho, tem sido muito bem avaliado. Já estamos utilizando essa ferramenta também para fazer treinamentos mais dinâmicos, gamificados. Temos lá cursos de negociação, por exemplo, para contratos, todo feito nesse ambiente. E a gente sabe, pessoal, que isso daqui, quem tem um pouco mais de idade, deve talvez lembrar que quando a tecnologia celular começou, a gente tinha aquele tijolão, era um celular Motorola tijolão. A gente sabe que isso aqui vai evoluir muito, mas já traz ganho, já traz muito ganho. Aqui é o curso que eu falei de negociação. A gente também tem investido em tecnologias de realidades estendidas, né? Eu sei que a hype ali do metaverso, né, teve uma queda aí, mas não se engane, né? Ele sobreviverá. Só que não da forma que talvez se desenha no início. É um processo de maturação, né? Então, está vindo aí muitas tecnologias, até essa semana foi lançada, né, da Apple. E toda a base da Web3 especialmente, uma computação mais distribuída, né, uma internet mais distribuída, ela vai dar base para isso tudo crescer. Então, a gente já tem tido alguns ganhos, a gente tem experimentado, por exemplo, situações de você poder fazer uma análise de uma planta industrial com pessoas num ambiente imersivo discutindo uma situação, sem precisar ir a campo, sem precisar embarcar numa plataforma, mas com a riqueza do olhar espacial, de poder circular naquele ambiente, ver dos vários ângulos e discutindo com as pessoas. A gente já tem experiências assim. A gente entende que a gente vai saltar muito. A gente já tem na tecnologia a base instalada, já tem refinarias, por exemplo, com par digital, ou seja, com a representação digital dela, com todos os dados reais dela ali. Então, a gente cada vez mais, naquele nível de subir a complexidade, a gente cada vez mais está podendo trabalhar mais distante do mundo físico. A gente está trabalhando em níveis de abstração maior, e aí esse metaverso ele acaba te dando essa flexibilidade de morar em qualquer lugar, né? Porque você vai estar no nível das ideias, dos projetos, da criação, da síntese e a operação cada vez mais automatizada. Já existe fora do Brasil plataformas chamadas não habitadas, plataformas de petróleo, em que você tem praticamente a operação quase completamente feita de forma robotizada. E aí, pessoal, aprendizagem com afetividade. Vou passar um vídeo, porque a gente sentiu a necessidade de resgatar a afetividade. O que é afetividade? É aquela relação próxima que você consegue, aquela energia que você passa olhando no olho, inspirando as pessoas, que o presencial é muito rico, né? Então, a gente está mesclando. Então, aquela experiência que eu posso levar as pessoas presenciais, eu levo. Mas também não tem porquê eu não deixar de quem não pode ir presencial, aproveitar de alguma forma, ter um ganho por uma participação remota. Então, é isso que a gente tem feito. Vou mostrar aqui um vídeo com vários casos feitos no laboratório. Observe um robozinho ali, um robozinho de telepresença. A pessoa pode andar no ambiente, dirigindo ele remotamente, e ela pode interagir com as pessoas, pode ir no cafezinho. Projeto ali o robozinho novamente. Aqui nós temos pessoas em grupo, remotas, presenciais e também via robô de telepresença. Que eu já nem sei se é presencial ou remoto, vai ficar confundindo a cabeça da gente, né? Então aqui, pessoas interagindo, algumas remotas, outras presenciais. Então a sala de aula presencial, ela está defasada. Todos os eventos que a gente planejou para fazer completamente presencial, chegou na véspera ou no dia, alguém falou assim, não dá para conectar o fulano de tal, mas como não dá tanta tecnologia aí disponível?
Então, gente, virou uma nova realidade. O híbrido veio para ficar. A gente tem que estar preparado para isso, entender que é um terceiro lugar, com muitas oportunidades. A gente ainda apanha muito, ainda tem muita dificuldade nesse processo. Mas estamos avançando. Então, mas a gente precisa abraçar também. Se não é no evento que eu posso hoje, eu posso no outro, eu vou no outro, mas eu preciso abraçar, eu preciso sentir esse calor humano, eu preciso humanizar. Então, isso é Educação 5.0. A universidade, a gente tem um grande orgulho e felicidade que ela tem se destacado, né? A gente ganhou esse ano 2 prêmios internacionais de universidade corporativa no mundo. Só que a gente sabe que a gente tem muito a avançar. Nem tudo está resolvido, né? Por exemplo, aqui, a gente não conseguiu ainda fazer o robô de telepresença, né, participar completamente do coffee break, né? A gente sabe que temos barreiras ainda de interoperabilidade, mas a gente está caminhando nesse sentido. E a gente espera que vocês nos ajudem, né? Tem muitas oportunidades aqui para startup, pensar que, olha, isso é uma nova realidade, com um mundo de possibilidades, pessoal. A gente tem aqui listado algumas dessas possibilidades, tá? Então, a gente tem experiência de usuário, né? Experiência no mundo digital. Como que essa experiência num evento de aprendizagem acontece, misturando pessoas presenciais e remotas? Como que eu desenho essa experiência para que ela que as pessoas que estejam distantes não fiquem abandonadas? Às vezes a experiência ela pode se bifurcar. Em alguns momentos estão todo mundo junto, em alguns momentos eu bifurco, tem um facilitador remoto levando o grupo remoto, tem um facilitador presencial levando o grupo presencial. No outro momento eu junto de novo, faço uma consolidação. Como que a gente desenha essas coisas de uma forma fluida, onde todos se sintam participativos? Design de espaços híbridos, a gente viu algumas coisas ali, robô de telepresença, TV touch, aquelas TVs são touch, mas tem muita coisa a se fazer. Gestão de frotas de robô, quem diria, né? Tem universidades externas que tem vários robôs aí em operação e o aluno distante pode assumir e andar pela universidade. Enfim, são muitas oportunidades, tá, pessoal? E se preocupar com a inclusão, com a afetividade, até mesmo no processo, né, de mediação didática, que é essa relação com o aluno. Tá ok, pessoal? Então, eu queria estar encerrando aqui, eu queria tirar uma selfie com vocês. Tá ok? Registrar esse momento muito especial. E no último slide que eu vou mostrar aqui, tem um QR Code que do meu contato no LinkedIn. E se vocês perceberem aí, tiverem uma oportunidade de, poxa, eu queria testar algumas coisas aí nesse laboratório, eu queria levar meu produto para aí, eu acho que eu tenho aqui uma ideia legal, converse com a gente, tá bom? Deixa eu tirar aqui uma foto. Dá uma levantadinha aí de mão, um ok para mim. Valeu. Aí. Acho que foi. Meu grande desafio hoje do mundo híbrido é que no mundo físico eu preciso de óculos. E aí eu estou ainda em conflito com isso. Mas a gente vai avançando. E outro desafio é isso, pessoal, os controles, né? Aqueles nossos espaços lá, tem uns 10 controles em uma sala, assim, né? Então a gente tem hora que fica escrevendo com passador de slide, é uma loucura. Outra oportunidade aí. Então, pessoal, para encerrar, está aqui. E como eu vi que vocês são colecionadores de livros, não necessariamente leitores, né? Eu estou indicando aqui mais um. Espero que esse entre na prioridade de vocês. Esse livro aqui eu tive a felicidade de participar, junto com a Andrea Filatro, especialista em design instrucional. E ele fala sobre inovação na educação. Tem um foco corporativo, mas traz aí muito dos cases da experiência que a gente tem feito. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção. I don't want it to